O Revista Novo Tempo está no ar. Muitos adolescentes são introduzidos à rotina de igreja desde o seu nascimento. Grande parte dos pais não medem esforços para levar seus filhos às programações, pois desejam sinceramente que eles sigam este caminho. A grande questão é que alguns acabam se afastando da igreja e da fé. Mas um novo projeto surge para ajudar as novas gerações a permanecerem firmes na fé. Vem ver! Existem muitas crianças e adolescentes que participam das atividades da igreja com regularidade. Eles estão cada vez mais envolvidos em levar adiante a mensagem que receberam de seus pais. A Igreja Adventista compreende o papel das novas gerações na estrutura atual e futura e por isso trabalha em prol desse grupo. Participam deste evento os pastores, os anciãos, os líderes de lar de família, os líderes do MDA, Desbravadores e Aventureiros, os líderes de jovens e também os líderes do Ministério do Adolescente e das Crianças. Essa liderança está reunida porque a igreja entende que eles são a nossa grande referência. Estamos trabalhando as novas gerações, entendemos que eles podem se aproximar das novas gerações e dar também o suporte para que eles desenvolvam o seu trabalho, se desenvolvam também como líderes e precisamos dessa parceria. O programa, que aconteceu de forma regional em Porto Alegre, trabalhou com a visão da Igreja Adventista para o mundo. A igreja como um todo sabe da importância das novas gerações e precisa estar apta para trabalhar com elas. Nós entendemos que não basta um departamento ou só a família se preocupar. É necessário um pacto de todas as gerações, não apenas os departamentos de novas gerações, mas de toda a igreja, da liderança, pastores, anciãos, família. E quando todos eles se unirem em prol de um único objetivo, então nós vamos segurar os jovens na igreja. E mais ainda, dar mais espaço a eles nas comissões, nos palcos, nas decisões. A nossa igreja ela é representativa e na mesma proporção que temos jovens na igreja, eles devem estar em cargos de liderança e tomarem decisões junto com a igreja também. Então a ideia de fazer esse programa é justamente para que a gente possa agora não só falar, mas também montar um programa bem prático, não é? Com ações, com datas e assim, então cada igreja ter ações de fato envolvendo a meninada, envolvendo as crianças, os adolescentes, os jovens, para que de fato eles tenham o espaço que tanto nós estamos dizendo que eles devem ter. A ideia geral é que os participantes saiam daqui com a certeza de que eles devem passar a mensagem que eles possuem para as novas gerações. Que a igreja me apoie e me dê oportunidades para meu crescimento espiritual. Sou pequena, mas tenho muito para dar para a igreja. Ué, Jesus não falou para os seus discípulos para deixar nós, crianças, chegarmos até Ele? Então façam isso, não nos impeçam. Que coisa mais linda, isso mesmo, crianças. Vocês são essenciais para a nossa igreja. Que Deus abençoe a todos. E aí, tudo bem com você? Como foi a sua semana? Eu espero que muito boa. O sábado chegou e junto com ele o seu programa de boas notícias. Aproveita e envie o link para um amigo aí para assistir junto com você pelo YouTube, que tal? youtube.com/Novo Tempo, é só acessar lá. E veja o que mais preparamos para você na edição de hoje. ADRA e Igreja Adventista prestam atendimento a vítimas das chuvas em Pernambuco e Alagoas. Primeiro encontro Todos pela Palavra acontece em Sergipe com o objetivo de reavivar a fé da comunidade. Encontro Criacionista apresenta novidades científicas em Palhoça, Santa Catarina e Biblioteca Michelson Borges é inaugurada durante o evento. Tem ainda informações sobre a comunidade adventista chinesa que funciona em São Paulo. E você vai saber tudo sobre a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que reunião é essa? Desde quando e por que acontece? Afinal, estamos prestes a ter mais uma edição. Tudo isso e muito mais no seu programa de Boas Notícias, que já está no ar. Fortes chuvas atingiram os estados de Pernambuco e Alagoas no último fim de semana.
Diversas ações de ajuda às famílias atingidas estão sendo desenvolvidas pela ADRA e também pela Ação Solidária Adventista. Olha só. Desde o último final de semana, cenas de destruição estampam as telas. Chuvas causadas por um fenômeno chamado Ondas do Norte devastaram bairros inteiros em Pernambuco e Alagoas. Essa rua por onde as pessoas hoje caminham com dificuldade, alguns dias atrás se tornou um verdadeiro rio. Uma correnteza de quase 2 metros arrastava móveis e até pessoas. Já estava chegando na minha cintura em cima. Eu disse, meu Deus, será que eu vou morrer, Jesus? Mas eu acho que não, que na madrugada eu orei. E a água começou a subir, os outros vizinhos começaram a gritar para a gente sair. Amarraram a corda daqui para minha casa. Meu esposo, né, tentou me ajudar, mas mesmo assim ele se soltou da corda. Eu estou com o dedo quebrado, estava com a mão só. Mesmo assim eu consegui segurar, mas a correnteza levou ele. Uma das pessoas que a gente conheceu aqui é a dona Luzia, que tem 87 anos de idade, tem a mobilidade reduzida, é deficiente visual e está passando por uma situação bem complicada, né, dona Luzia? Eu, como Deus quer, ir consciente, sabe? Porque o jeito que tem a gente se conformar no sofrimento. No meio de tanta dor, uma preocupação imediata tomou conta de muitos que decidiram ajudar. Todo mundo, vamos fazer sopão, vamos fazer munguzá, vamos levar pão. Então, começou todo mundo vindo e um dava uma coisa, aí começou a gente postar as ações para pedir, para a gente conseguir fazer essas alimentações. A ADRA já ativou o seu Plano Nacional de Emergência. Nós estamos aqui prontamente já com os voluntários atuando aqui na frente do trabalho. E nós queremos diminuir a dor e o sofrimento de cada pessoa que sofreu nessa situação de chuva. Igrejas e escolas se tornaram pontos de coleta de doações e até serviram de abrigo para famílias desalojadas. Pela menos a altitude da igreja foi excelente mesmo. Que na hora que a gente mais precisou foi onde apoiou a gente. Alimentos e kits de higiene, materiais de limpeza e diversos outros itens foram arrecadados e distribuídos. E aqui a gente da igreja, quem não conseguiu trabalhar, está aqui. E mesmo quem foi trabalhar pediu para sair um pouco mais cedo para poder ajudar e conseguir abastecer a população, porque o que mais está carecendo é realmente de alimento pronto. Até quem não conhecia a igreja se uniu para ajudar. E foi nesse cenário de caos que a igreja se tornou sinônimo de esperança. Mas o que chama a nossa atenção mesmo é ver que, além de recursos que a igreja se dispõe a doar, é a força do voluntariado. Verdade. Na região noroeste do Brasil, o projeto Escola de Imersão ensina a língua inglesa para futuros missionários que desejam participar de missões transculturais. A reportagem é da Thalita Sampaio. Quando eu estava no Maranhão, meu estado natal, eu estava vendo minha rotina normal, trabalhando, e aí eu queria algo mais para minha vida, sabe? E foi então que eu estava passeando no Instagram e vi um post relacionado à escola de imersão. Eu tinha algumas expectativas quando eu me inscrevi. Era aprender o inglês e também melhorar o meu relacionamento com Deus. E foi isso que aconteceu com a Natália nos últimos meses, aprendizado e relacionamento com Deus. Ela participou da primeira turma da Escola de Imersão do Instituto de Missões Noroeste. O Instituto de Missões Noroeste é uma organização que trabalha para treinar voluntários e enviá-los a comunidades indígenas e comunidades ribeirinhas do interior da Amazônia. Nós temos a Escola de Imersão, que é um curso de 10 meses que prepara voluntários para falar inglês e lidarem com o ambiente transcultural e depois a gente envia eles para o mundo inteiro. E quem participa da missão vive na prática a alegria que é servir ao próximo. Eu tinha um sonho muito antigo de ser missionária e Deus foi mostrando aos pouquinhos como que isso ia se suceder na minha vida. Então, hoje eu posso dizer que tudo tem seu tempo e Ele foi me mostrando isso. Assim como a Natália e a Brenda, outros 17 jovens foram preparados para serem missionários em países como a Austrália, os Estados Unidos e o Egito. Foram 10 meses intensos de muita preparação e hoje chegamos à formatura da Escola de Imersão no Amazonas. Esse não é o fim, é apenas o primeiro passo. Muitos desses alunos, essa noite, estarão viajando para os diversos países, onde eles colocarão em prática tudo o que aprenderam aqui. Isso mostra a maturidade da igreja e a preocupação com a missão para todas as pessoas, todas as tribos e todas as nações. Deus, Ele chama a gente e Ele que capacita, né? Então, Ele me chamou, eu estou aqui, esse-me aqui.
E você vai ver agora o trabalho que a Ação Solidária Adventista de Juiz de Fora, Minas Gerais, tem realizado com famílias carentes. A ajuda vem por meio de cestas básicas e estudos bíblicos para as pessoas. Olha só. A ASA, além de cumprir seu papel social seguindo o exemplo de Cristo, de aliviar a carga dos mais necessitados e alimentá-los, também oferece suporte espiritual, ensinando a Bíblia para as pessoas que são assistidas. A gente idealizou isso, dar cestas básicas, oferecer as cestas básicas para as pessoas, oferecer outros tipos de assistência, além de alimentos, né? Oferecer também roupas, agasalhos, cobertores. A gente faz todo esse tipo de trabalho. Mas além disso, a gente idealizou de dar estudos bíblicos para as pessoas. Oferecer, além do pão material, o pão espiritual também. E então eu me comprometi em estar ajudando, apoiando esse departamento. Nós começamos uma classe bíblica com mais de 50 pessoas aqui assistindo os estudos bíblicos que eram aplicados aqui na igreja. A classe bíblica é uma bênção. Então a gente chega aqui na quarta-feira à tarde, às 15 horas, a gente fica muito feliz. Ver a igreja lotada de pessoas para estudar a Bíblia, para conhecer sobre Jesus. Isso para a gente é uma bênção. E os alimentos é um complemento, para falar a verdade, né? Porque o principal é o pão espiritual, é o pão da vida, Jesus Cristo. Conversei com a dona Vilma uma vez que ela chegou, eu vou fazer estudo bíblico. Eu falei, mas eu trabalhava, né? Aí eu troquei o meu horário para poder vir fazer o estudo bíblico com ela. Eu tenho que fazer parte, é para Deus, Deus está me transformando, Deus me transformou, né? E eu quero fazer essa parte, sabe? De levar e de mostrar como Deus transforma, sabe? Transforma, é de dentro para fora. E é uma coisa tão linda que Ele fez comigo. Deus toca, o Espírito Santo vem com você e fala. E para minha surpresa, 3 dessas pessoas que estavam participando da classe bíblica, elas tomaram a decisão, elas foram assistidas. Eu tive a oportunidade de visitá-las, de lecionar os estudos bíblicos, de fazer os apelos para elas. Elas estavam preparadas, estavam sendo bem assistidas e eu tive a alegria de batizá-las aqui então, na Semana Santa do ano 2022. Amanhã tem estreia aqui na grade de programação da TV Novo Tempo. É a série Tudo na Vida. O André Leite, que esteve comigo aqui no estúdio na sexta passada, conversou com os personagens dessa série, que vai ser super marcante, eu tenho certeza. Leite, é com você. Oi, pessoal do Revista Novo Tempo, aqui é o André Leite. Você está acostumado a me ver no Bom de Bíblia, mas hoje eu estou aqui na mesma situação que eu estava na semana passada, quando fui aí no estúdio do Revista, para falar um pouco sobre a série Tudo na Vida, que eu estou envolvido diretamente com a criação dessa série. E agora eu quero mostrar um pouquinho para vocês uma parte do nosso elenco, dos nossos 10 atores. Temos 8 que estão aqui nesse processo de divulgação da série. Estão aqui, gente, estão num intervalo aqui, né, das nossas gravações de divulgação e tudo mais, e eu quero apresentar eles um pouquinho para vocês. Vou chegar primeiro perto dela aqui. Fala o seu nome para o pessoal de casa e qual personagem você interpreta. Olá, tudo bem? Eu sou a Bia Santinelli, a minha personagem é a Dona Lidu, né, Liduína, e ela é uma nordestina que tem um coração enorme, que acolhe todo mundo. É isso aí, então essa é a Bia Santinelli. Agora deixa eu ir para o lado dela aqui. Se apresenta para o pessoal do Revista Novo Tempo e qual é o seu personagem? Bom, eu sou o Seba Neto e eu interpreto Buzininha. Bom, Buzininha eu acredito que vai cair na graça de vocês, na graça do público. Eu espero que vocês gostem muito. Muito bem, e do lado do Seba está ela, que interpreta uma personagem. Olha, ela está em partes caracterizada ela está de atriz aqui, mas tem alguma semelhança com o seu personagem. Diz quem é você e quem é seu personagem. Olá, pessoal, eu sou a Adriele Barbarossa e eu interpreto a Nina, mas o nome dela não é bem esse, mas eu não vou dizer nada, porque vocês precisam assistir o Tudo na Vida para descobrir qual que é o verdadeiro nome dessa super fashionista, blogueira. Agora, eu falei pro pessoal que você tá, nesse momento, você tá com alguma semelhança com a Nina, por quê, Adriele?
Gente, a Nina tem uns gostos muito peculiares. Como, por exemplo, ela ama estampa de bicho. Olha só. Entendeu? Então, zebrinha, cobrinha, oncinha. Vocês vão ver a Nina usando demais esses looks. Muito bem, e do lado da Adriele a gente tem aqui ele que vai se apresentar agora. Fala aí seu nome e o personagem. Meu nome é Choser, eu interpreto o Luiz, que vai ser um personagem que vai levantar torcida, eu acho, hein? Será? Eu acho. Tem bons motivos e vai ter torcida sim, vai ter torcida. Muito bem, ao lado do Choser temos ele. Eu ia falar o nome, mas é melhor deixar ele se apresentar e o personagem também. Coisa linda. Gente, muito boa tarde. Meu nome é Samuel Melo. Eu faço Gomes no Tudo na Vida. E eu acredito que vocês vão ficar muito felizes assim, com esse personagem, que é um cara muito alegre, é um cara de alto astral, é um baiano com um sorriso solto e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Muito bem. Se tem um personagem que é baiano, tem um outro personagem que é de Minas. Opa, é isso mesmo? Boa. Fala aí. Bom, em primeiro lugar, olá pessoal, beleza? É um prazer estar aqui com você, viu, Leite? Um prazer mesmo. Eu sou Adriano Arbol, eu faço o personagem mineiro. O que vocês podem esperar do mineiro é que ele é um cara atrapalhado e vai causar boas gargalhadas e boas reflexões também. Muito bem, eu vou passar aqui no meio de vocês, com licença, ficar ao lado dela aqui, das duas. Vamos lá. Seu nome e seu personagem. Oi, pessoal, eu sou a Laiana Catone e eu interpreto a Cris. E eu imagino que algumas pessoas vão se identificar com ela, viu? Menina guerreira, esforçada. Nossa, um exemplo. Olha, e a melhor amiga da Cris na série é interpretada por ela, que vai se apresentar e vai dizer o nome do personagem. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Milheta e eu interpreto a personagem Bela, que é uma personagem, assim, um pouco peculiar, mas é uma pessoa que estuda muito e que é muito sonhadora e que gosta de correr muito atrás dos sonhos dela. Muito bem, olha, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, eu não vou direcionar a pergunta, mas eu quero saber, teve algum de vocês que viveu alguma cena marcante, algum momento marcante na gravação dessa série? Olha, eu vivi. O mineiro, ele é um pai, né, muito acolhedor. E ele traz essa coisa familiar muito forte, né? A relação de pai com a filha, de pai com o filho. E teve uma cena que eu fiz com a Laiana, que faz a Cris, a minha filha, que está aqui do meu ladinho. E que isso significou muito para mim, porque eu tenho dentro da minha família essa relação também, né, quase, não vou dizer desgastante, mas é uma situação conflituosa com o meu pai. Tive, né, no passado. E o mineiro, ele acaba, no decorrer do tempo, ele acaba meio que trabalhando isso dentro dele, o como olhar para a filha de uma maneira diferente, né? O futuro dela, né? E não só olhar o seu umbigo, né? Não só as suas vontades, mas as vontades da filha também. Então eu acho que isso me causou um pouco de emoção e comoção de dizer aquele texto e ao mesmo tempo pensar em como deveria ter sido também comigo. Muito bem, então olha, você já deu para ter uma ideia de quem são alguns dos personagens. Faltaram 2 atores que não puderam estar aqui hoje com a gente, Cauã e Douglas, um abraço para vocês vão poder conhecê-los em casa. Deu para ter uma ideia das emoções que você vai poder acompanhar em Tudo na Vida e também dos bons risos, porque eu tenho certeza que essa série vai te garantir bons momentos de sorriso no rosto. E olha, Tudo na Vida estreia neste sábado, dia 4 de junho, às 6h30 da tarde, na tela da TV Novo Tempo e no NT Play. E olha, para você que gosta de assistir no streaming, na internet, eu vou te dizer, hein? No NT Play, neste sábado, estreiam os episódios 1 e 2, ou seja, dá para você ver adiantado no NT Play. Gente, a gente se vê então em Tudo na Vida nesse sábado, combinado? Gente do Revista, um grande abraço. Valeu, galera! Um abraço a todos, eu tenho certeza que essa galera aí vai arrasar. Gente, e a seguir você vai ver como as crianças aprenderam a importância dos 8 remédios naturais de forma leve e brincando lá no Rio Grande do Sul. Eu volto já com essa e outras boas notícias para você. No quadro Missão 360 Graus de hoje, você vai conhecer a história de um casal de aposentados que dedicou a Deus o lugar onde moram. O terreno se tornou um local de acampamentos para a Igreja Adventista e diariamente eles veem as bênçãos de Deus e o cuidado do Senhor naquele lugar.
casal na ilha de Romblon, nas Filipinas, vive em uma propriedade que eles acreditam que Deus lhes confiou generosamente para levar a missão adiante. Ike e Gerby são aposentados que dedicaram seu tempo desenvolvendo esses 3 hectares de terra para se tornarem úteis para a obra do Senhor. Eles dedicam seu tempo, atenção e dinheiro para melhorar essa propriedade e se tornar um local de acampamento para os jovens adventistas. Antes mesmo de adquirirmos essa propriedade, já tínhamos um plano de compartilhá-la com a obra do Senhor. Ou seja, fornecer essa área de acampamento para nossos jovens. O Senhor foi sábio o suficiente para nos dar essa propriedade e por isso a usamos logo após a compra. Os jovens vêm e têm o seu acampamento e desfrutam das suas atividades aqui. Então, quando adquirimos esta propriedade, eu disse, nós vamos desenvolver esse lugar e o daremos ao Senhor. Nossos filhos vão crescer aqui e muitos serão abençoados neste lugar. A generosidade não se aprende num instante, mas se adquire por meio de experiências e oportunidades para ser um canal de bênçãos para outros. Certa vez era uma sexta-feira, era um dia de pagamento, mas não conseguimos receber o nosso salário. Mesmo assim, preparamos o nosso dízimo para ser entregue no sábado. Não tínhamos nada e oramos a Deus para conseguir suprimentos até que o salário chegasse. Fomos à igreja e um jovem se aproximou de mim e disse que havia preparado um saco de batata doce para nós. Já no dia seguinte, domingo pela manhã, uma mulher também nos trouxe 2 caixas de banana. Recebemos com muita alegria. Sabemos que o Senhor é muito bom, porque sabe que estamos devolvendo à sua propriedade o seu dinheiro. Se você for fiel em devolver o que é do Senhor, o Senhor certamente nos abençoará. Ike e Gerby foram inspirados a compartilhar as bênçãos de Deus e a deixar um legado de generosidade para aqueles que os seguirão. Somos os representantes do Senhor, mas não somos os donos. Tudo é do Senhor. Minha mensagem é que devemos lembrar de que somos passageiros nesse mundo, mas devemos acelerar a vinda do Senhor, devolvendo o que temos e ajudando no trabalho do Senhor. Vai chegar a hora em que não poderemos mais usar o que temos. O que iremos fazer quando essa hora chegar? Enquanto ainda há tempo e pode ser usado, ofereça ao Senhor o que você tem para que ajude a apressar seu retorno. Se você quer saber mais sobre como seu legado pode abençoar as gerações futuras, visite adventistmission.org/plangiving. Certa vez Jesus, após a sua ressurreição, se aproximou dos seus discípulos e disse: "Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Esse é o famoso texto que nós conhecemos como a Grande Comissão. Nele nós encontramos a essência daquilo que de fato significa ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Fazer outros discípulos para o Mestre. Mas, invariavelmente, surge a pergunta: como? Como eu posso cumprir a missão que Jesus deixou para mim? Como você e eu podemos, de maneira prática, compartilhar a nossa experiência, a nossa história com Cristo, levando outras pessoas a um real e significativo relacionamento com Ele? Será que existe alguma estratégia que podemos usar como exemplo? Será que há um método que tem o potencial de garantir sucesso em cada uma das nossas iniciativas ao testemunhar de Cristo para as outras pessoas, para aqueles que estão ao nosso redor? Que tal o método que o próprio Jesus Cristo usava? O método de Cristo é assim descrito no livro A Ciência do Bom Viver, na página 143. Acompanhe comigo. Somente o método de Cristo dará verdadeiro êxito no alcançar as pessoas. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhes desejava o bem, demonstrava simpatia por elas, ministrava as suas necessidades e ganhava a sua confiança.
convidava então, segue-me. Você percebe? Aqui nós encontramos a essência do testemunho cristão em 5 passos. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, ele intencionalmente, ele buscava ali se misturar com as pessoas de seus dias, com o propósito de não apenas melhor compreendê-las, mas acima de tudo, como encontrar uma oportunidade ideal para compartilhar de maneira sincera o amor de Deus para cada uma delas. Na sequência, o Mestre ele manifestava algo maravilhoso, algo que tem um valor inestimável entre nós: simpatia. Quem não gosta de estar ao lado de alguém assim, né? De maneira singela, Jesus ele desenvolvia em cada relacionamento a capacidade de sentir aquilo que as outras pessoas sentiam. Ele dava a devida atenção a cada uma das pessoas e assim atraía o coração delas. Mas Jesus não parava no passo da simpatia. Ele rapidamente descobria a real necessidade de cada uma das pessoas para que dessa forma ele pudesse ministrar a elas. Em outras palavras, Jesus servia com amor, de acordo com a carência, com a necessidade de cada ser humano. Aos doentes, ele oferecia cura. Aos famintos, pão. Aos cansados, alívio. Aos desamparados, esperança. Aos pecadores, perdão. O resultado de agir assim? Esse é o passo seguinte. Pense comigo. Quando nós entramos em contato com outras pessoas, na busca do melhor a elas, quando nós demonstramos verdadeira simpatia e servimos de acordo com a necessidade, o que geralmente acontece? O mesmo que acontecia com Jesus. Assim ele ganhava a confiança de cada pessoa. Assim ele derrubava as barreiras de rejeição. Assim ele derrubava o muro do preconceito. Assim Jesus fazia um amigo. E então, somente então, ele convidava, segue-me. O chamado para o novo discípulo era apenas oferecido ao coração já aberto, aquele coração pronto para ser confrontado com o convite de entrega total à entrega incondicional. Esse era o processo de testemunho de Jesus. Essa era a sua estratégia de como alcançar de maneira poderosa o coração humano. Esse era o seu método de fazer discípulos. Quando nós paramos e consideramos o exemplo de Cristo, nós temos que compreender quão crucial é a necessidade de mantermos um íntimo relacionamento de amor com Ele, para que assim nós possamos, ao lado do nosso Mestre, sentir como Ele sentiu, agir como Ele agiu, amar como Ele amou. Ele disse aos seus primeiros discípulos, vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. E então, você também deseja ser um discípulo de Jesus? Que tal seguir o método que Ele nos deu no cumprimento da missão? Os líderes dos aventureiros no norte do Rio Grande do Sul organizaram uma feira de saúde infantil para demonstrar para eles, brincando, como é bom ter saúde. Confira na reportagem da Cláudia Brito. Sábado 21 foi o dia dos aventureiros na Igreja Adventista e nada melhor que os colocar em ação. Os clubes de aventureiros de Gravataí e Alvorada, no norte do Rio Grande do Sul, se reuniram para aprender sobre os 8 remédios da natureza com muita diversão. O objetivo do projeto hoje foi mostrar para a comunidade como a gente ensina saúde para as crianças dentro do Clube de Aventureiros. A gente criou a primeira feira de saúde abrangendo os 8 remédios naturais, só que de uma forma infantil. Então a gente está trabalhando aqui com a água, com a luz solar, alimentação saudável, coisas que as crianças hoje em dia quase não abordam muito. Foram montadas 9 tendas, sendo 8 delas representando cada um dos 8 remédios da natureza. Água, ar puro, alimentação saudável, exercício, repouso, temperança, luz solar e confiança em Deus. Eu trouxe o meu filho Davi na feira aqui, que eu achei muito interessante. Trazer essa noção para as crianças de saúde já desde cedo é muito importante, para eles crescer já com essa ideia, né? Eu fui na luz solar, exercício físico, equilíbrio, que eu tô agora, e eu tô achando muito legal. Nessa feira a gente tem mais uma tenda e tem uma parceria
com o curso de nutrição da Faculdade de Cezuca, aqui de Cachoeirinha. A 9ª tenda foi organizada pela turma do curso de Nutrição e Biomedicina do Centro Universitário Cezuca, oferecendo à população teste glicêmico, orientação nutricional e orientação a gestantes, além de aferição de pressão. A ideia da parceria surgiu há uns 2 anos atrás, quando um dia eu estava conversando com a minha orientadora sobre o meu TCC. E eu disse que antes de entrar na faculdade eu já sabia o que eu queria fazer do meu TCC, que era sobre os 8 remédios naturais. Aí a coordenadora do curso de nutrição me chamou para a gente conversar sobre fazer um projeto interagindo a faculdade com a comunidade, que seria a Igreja Adventista. É fundamental que eles também tenham a questão da fé, a questão da crença, da religião, relacionada também com a educação nutricional e a importância que os pais consigam também levar isso, né, para os seus filhos. Uma prática ensinada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia há mais de 100 anos. Em Sergipe aconteceu o primeiro congresso Todos pela Palavra, que tem como finalidade reavivar as unidades de ação com atividades sociais e missionárias na igreja local. Mais de 500 líderes da Escola Sabatina do estado de Sergipe participaram do congresso Todos pela Palavra. O encontro reforçou a importância da leitura da Bíblia diariamente, através do guia de estudo, para fortalecer os membros espiritualmente. O que nós esperamos é que o professor seja o pastor de uma pequena classe e essa classe vai ter o privilégio de desenvolver alguns hábitos. Nós entendemos que se a membresia da igreja tiver essa experiência com Deus, nós teremos discípulos mais comprometidos com Jesus e uma igreja mais perto do céu, mais perto do plano do Senhor, cumprindo a sua missão tanto internamente quanto na comunidade. A diretora de Escola Sabatina da Igreja Central de Aracaju reforça a necessidade desses treinamentos para afirmar o caminho que a liderança local deve seguir. O professor de Escola Sabatina, ele é o pequeno pastor ali naquela unidade. E a Escola Sabatina é um momento que a igreja está em movimento. Né? A igreja se movimenta, a igreja está viva, ela convive. Então a gente tem feito esse trabalho de conscientização e com o congresso a gente entendeu que estamos no caminho certo. Os palestrantes do encontro e líderes da região também motivaram os participantes a desenvolverem a missão do pastoreio em suas unidades de ação. Então nós estamos incentivando que através da Escola Sabatina, que é a igreja dividida em grupos pequenos, dentro da unidade de ação, tenham também atividades fora do templo, que é através dos pequenos grupos. Nosso sonho é ver uma igreja reavivada, uma igreja preparada para a volta de Jesus, e também a Escola Sabatina contribuindo para que os irmãos sejam preparados para a ação missionária. Vamos agora às notícias internacionais com o pastor Williams Costa Júnior, da ANN. Ministério Infantil Adventista lança aplicativo para nutrir a fé de crianças. Igreja Adventista na República Dominicana inaugura primeira congregação para surdos. Na África do Sul, nova estação de rádio colhe primeiros batismos. A seguir você vê os detalhes destas notícias aqui na ANN. Nutrir a fé de crianças por meio de um aplicativo. Esse é o objetivo do Ministério Infantil da Sede Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A diretora do departamento, Linda May Cole, tem os detalhes. Nutrir a fé de nossos filhos é o desejo e o objetivo de pais cristãos. Da mesma forma, o Ministério Infantil busca fomentar a fé de nossas crianças por meio de histórias, estudos bíblicos, memorização de versículos bíblicos e outras atividades. Esses 2 últimos anos foram inéditos com o surgimento da Covid-19, que criou grande incerteza entre crianças e famílias. Apesar da pandemia, foi desenvolvido um projeto especial para as crianças. Queremos ancorar a fé de nossos filhos em Deus ao enfrentarem ansiedade, medo, problemas e tentações.
Pela graça de Deus, temos o prazer de apresentar a vocês, líderes de nossa Igreja Mundial, o primeiro aplicativo para crianças, a Armadura de Deus, baseado em Efésios 6, onde Paulo nos pede para vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir às ciladas do diabo. As crianças aprenderão sobre as 6 peças da armadura que podem ajudá-las. Vamos ver como isso funciona. Prepare-se para se vestir e apertar o cinto. A Armadura de Deus é um aplicativo envolvente e interativo para crianças que as ajudará a aprender e viver os princípios ensinados em Efésios 6. Join twins Anya and Aiden. Junte-se aos gêmeos Anya e Aiden e sua família em sua aventura, enquanto trabalham em um local de refugiados em uma região onde o apóstolo Paulo poderia ter escrito Efésios 6. Ao ouvir a história deles, você vai desbloquear 6 itens no jogo, centrados em cada peça da armadura. Portanto, se você estiver fazendo caça-palavras do escudo da fé, vai encontrar palavras e versículos bíblicos relacionados à fé. Você pode escolher o seu nível de dificuldade. Para os futuros artistas, o jogo do livro de colorir será uma forma divertida de usar a criatividade para pintar cenas da narrativa. Eles podem escolher suas ferramentas, uma caneta, um pincel e uma ferramenta de preenchimento, e escolher também sua paleta de cores. As opções são quase infinitas. Ajudar as crianças a aprender a Bíblia e guardar a palavra de Deus no coração é importante. Por isso, tornamos divertido para elas aprenderem versículos específicos para memorizar. Este é apenas o começo. O aplicativo Armadura de Deus vai continuar a adicionar novos recursos, jogos, histórias e muito mais para ajudar as crianças a aprenderem sobre Deus e como podemos usar sua armadura e crescer em sua graça. A Igreja Adventista do Sétimo Dia na República Dominicana, por meio do Ministério Adventista das Possibilidades, inaugura a primeira congregação para surdos. A cerimônia, realizada na sede da denominação no sudeste do país, atraiu líderes da igreja, voluntários e mais de 35 pessoas com deficiência auditiva. Eles celebraram o primeiro batismo do grupo. A diretora nacional do Ministério Adventista das Possibilidades, Lídia Pérez, disse: a mensagem de Deus é para cada pessoa e, como igreja, temos a responsabilidade de entregar esta mensagem de salvação usando todos os meios disponíveis para que todos possam entender e ter a oportunidade de aceitá-la em suas vidas. Lídia explicou que esta congregação é o resultado do trabalho árduo de jovens e adultos que tinham responsabilidade pelos deficientes auditivos da comunidade. A igreja atende todos os sábados uma média de 15 a 20 surdos. A nova estação da Rádio Mundial Adventista na África do Sul já está vivendo o lema da transmissão ao batismo. Apenas um mês após a inauguração, a emissora colhe seus primeiros frutos com 9 pessoas batizadas, sinal de que os meios de comunicação são fundamentais para a missão. De Pretória, Noel Cibanda amplia a informação. A nova estação da Rádio Mundial Adventista, operada por nós, está na vanguarda, na defesa do uso da mídia como ferramenta de evangelismo. O Senhor nos deu nosso fruto festivo de 9 pessoas, um sinal de que o evangelismo de mídia está aqui para terminar a obra. Trabalhando lado a lado com a Igreja Adventista de Muikluf, a Rádio Mundial Adventista teve sua primeira ativação nesta igreja, levando a rádio ao povo. Operada pela mídia da igreja. O gerente da estação, Sifo Kalene, com o programa Maranatha Drive, não conseguiu esconder sua emoção quando as pessoas entregaram suas vidas a Jesus.
E fiel ao trabalho árduo da Rádio Mundial Adventista, desde a transmissão até o batismo, esse sonho ganhou vida. Fiquei emocionado quando um jovem que tinha visto outros sendo batizados levantou a mão e disse: "Só quero ser batizado. Vamos fazer isso agora mesmo." E isso, para mim, sela este dia. Queremos dar a Deus toda a honra e glória pelo que Ele está fazendo através da plataforma da Rádio Mundial Adventista no sul da África. E estamos orando por mais, para que possamos impactar mais vidas, tanto de jovens quanto de idosos. Queremos que as pessoas possam conhecer a Jesus Cristo na plataforma da Rádio Mundial Adventista local. A Rádio Mundial Adventista entrou em funcionamento em menos de um mês, mas Deus já mostrou seu poder, de que existem muitas pessoas provando a palavra, como diz a Bíblia. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. As ondas do rádio continuam a alcançar e bater em muitas portas, algumas das quais não podemos entrar, mas a rádio está fazendo isso por nós e está na vanguarda da defesa do evangelismo digital, enquanto todos embarcamos no plano estratégico I Will Go, eu vou. Os frutos festivos dos batismos da Rádio Mundial Adventista são um verdadeiro reflexo do nosso lema, da transmissão ao batismo, e todo o louvor e glória sejam para Deus. De Pretória, África do Sul, Noel Cibanda, para a ANN. Bem, estas foram as notícias da ANN. Se Deus permitir, na próxima semana voltaremos com mais informações de fé, amor, serviço e esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Deus te abençoe também, pastor. Um abraço. E a seguir você vai ver como os colegas de classe de um rapaz com câncer o apoiaram para enfrentar a doença. Está emocionante. Eu te espero por aqui. No início desta semana, um vídeo de um grupo de alunos do Colégio Adventista de São José dos Pinhais, em Curitiba, viralizou na internet. Tudo começou com um gesto de empatia para apoiar um colega com câncer. Você vai acompanhar agora uma verdadeira aula de solidariedade. Foi no mês de março deste ano que o estudante Nicolas Berlan, de 17 anos, recebeu o diagnóstico de um tumor na região do tórax. Tudo começou desde dia 21 de março. Então, amigos me acordam na madrugada dizendo sentir dor no peito, falta de ar, trêmulo, pálido. Aí eu fui com ele para o hospital para a gente poder ver o que poderia ser. E depois disso é onde saiu, né, um laudo, um pré-laudo, né, na verdade, de que o Nicolas estaria com um linfoma, medindo em torno de uns 14 centímetros no mediastino, né, algo parte de trás do tórax. A notícia foi uma enorme surpresa para o jovem, que até então não tinha grandes preocupações, além do preparo para o vestibular e dos jogos do time de basquete profissional do qual faz parte. Meu emocional, tanto psicológico, também ficou bem abalado, bem destruído assim mesmo, que eu fiquei, que na hora foi, como é que foi? No começo foi um baque. Fiquei triste, fiquei mal, me senti sozinho. Poucos dias após iniciar a quimioterapia, o cabelo de Nicolas começou a cair. E foi nesse momento que os colegas de classe, sensibilizados com a situação, decidiram raspar a cabeça, como um gesto de apoio e solidariedade. A gente pensou que podia se unir e fazer uma coisa para animar ele, porque a gente sabe que é um procedimento que deixa a pessoa muito para baixo. Eu conheço ele há bastante tempo e eu quis fazer isso para poder fazer ele, bem, se animar e saber que a gente tá com ele e vai dar tudo certo. Porque nessas horas o cabelo não significa nada. O importante é o Nicolas sentir que, se fosse possível, cada um de nós pegaria um pedacinho da dor dele pra gente sofrer com ele. É isso que o nosso gesto realmente significa. O gesto, que partiu de alguns alunos da turma, logo envolveu um grupo com mais de 50 jovens. Nem os professores ficaram de fora. As meninas começaram, professora, vamos fazer. E eu falei, claro que vamos, é um gesto de carinho para ele, né? Eu também participei com algumas meninas, né? Passei a máquina aqui no cabelo para realmente mostrar para ele. É pouquinho, mas falar que ele está conosco aí 24 horas. O momento foi gravado e compartilhado pela colega Isabelle Fernandes nas redes sociais
e teve uma repercussão gigante. Ter participado disso com certeza marcou minha vida, assim, e com certeza vai mudar, fazer toda a diferença no tratamento dele, porque todo o apoio que a gente vai dar para ele e para a família dele também, né, porque é um momento muito difícil. Então acho que vai fazer toda a diferença e estamos junto com ele até o final do tratamento. Aquilo mostrou para mim que eu realmente não estava sozinho, que, né, naquele período difícil, eles queriam estar do meu lado, queriam estar sofrendo junto ali comigo, que eles queriam mostrar que sozinho eles não vão me deixar e mesmo se eu queira, não vão me abandonar de jeito nenhum. Parece que ele reacendeu. Ele continuava, que nem eu comentei, fazendo todas as atividades dele, mas agora através dessa força, desse amor, né, dessa união, dessa turma para com ele, eu falei, gente, vocês não sabem o quanto vocês ajudaram a cura do Nicolas. Talvez a quimioterapia do Nicolas não vai precisar nem ser tão forte, porque aqui hoje vocês fizeram um papel maravilhoso na vida do meu filho. Eu só tenho a agradecer. A gente fica muito feliz com essa atitude deles. O amor cura, o amor cura. A batalha do Nicolas contra o câncer ainda está bem no comecinho, mas a solidariedade e o carinho dos amigos dão uma certeza de que ele não está sozinho. Que lindo, que emocionante. Nicolas, nós também nos solidarizamos com você, tá? Que Deus te abençoe muito e que a cura chegue para você. Gente, o encontro criacionista realizado em Santa Catarina mostrou novidades científicas que comprovam os relatos bíblicos. Você vai ver agora na reportagem do Daniel Gonçalves. Preocupada em apresentar as novas descobertas científicas que evidenciam os relatos bíblicos, é que a sede da Igreja Adventista no Centro-Sul de Santa Catarina realizou na Grande Florianópolis um encontro criacionista especial. O evento reuniu cerca de 350 pessoas e teve como palestrantes 2 dos principais nomes sobre o assunto no Brasil. A ideia foi construir evidências e mostrar como essas evidências hoje estão disponíveis no mundo científico, de forma que qualquer pessoa pode coletar e, com isso, conhecer, compreender essas mesmas evidências como um plano ou um desenho na natureza, evidenciando a ação de um Deus maravilhoso que construiu tudo para que nós pudéssemos sobreviver e admirar cada vez mais esse mundo fantástico. Quem também esteve presente foi Michelson Borges, que é jornalista pós-graduado em Biologia Molecular e mestre em Teologia. Ele apresentou o resultado de sua última tese acadêmica, que fala sobre o impossível surgimento da vida a partir da não-vida, sem um design inteligente. A proposta foi analisar as pesquisas mais recentes relacionadas com a origem da vida. Será que tem algum bioquímico aí no mundo, algum biólogo molecular, algum químico que propôs um cenário que favorecesse a origem da vida a partir da não-vida? Eu pude perceber que realmente não há nenhum cenário, não há nenhuma pesquisa que consegue demonstrar isso. Nós respondemos de forma bem simples. Como tudo surgiu? No princípio criou Deus os céus e a terra. Para os participantes, o evento trouxe mais embasamento científico sobre o que a Bíblia fala há milhares de anos. Me chamou muita atenção em relação às placas. Ele estava explicando sobre uma parte da geologia que, se não houvesse o dilúvio, né, ela seria cheia de erosões. O evento aconteceu no Colégio Adventista de Palhoça e, na oportunidade, foi inaugurada oficialmente a biblioteca dessa unidade escolar, que leva o nome do pesquisador Michelson Borges. Para mim é tremendamente significativo, emocionante até, ter o meu nome aqui nessa biblioteca de um colégio em um município onde eu vivi. Eu fui ancião de igreja aqui. Aqui eu conheci a minha esposa, ela é de Palhoça. A minha carreira na obra adventista teve início aqui nessa região, em Florianópolis, na Grande Florianópolis. Michelson, ele é catarinense, ele contribui com os livros didáticos e paradidáticos, trabalha em nossa editora e tem uma contribuição que não apenas nos leva ao passado, mas ao presente e continuará contribuindo para a educação como um todo. Então, nós olhamos para a pessoa do Michelson como alguém que poderia ser o patrono de nossa biblioteca, principalmente focando a área do criacionismo, que é um dos pontos em diferencial que este colégio ensina. Ouvinte da Rádio Novo Tempo há pelo menos 10 anos, o Félix sempre ouvia falar sobre o sábado, a volta de Jesus e outros temas, mas sempre questionava os pastores de sua igreja sobre os assuntos.
Inconformado com as respostas, procurou saber mais sobre a Igreja Adventista na Rádio Novo Tempo e encontrou no Clube de Desbravadores a possibilidade de levar sua família para a igreja. Olha só. Eu sempre gostei de ouvir programa de rádios. Antes de eu aceitar Jesus, eu gostava de ouvir rádio secular, as músicas seculares. Aí depois que eu aceitei Jesus, eu gosto muito de ouvir rádio, programa evangélico. Aí um dia eu, ouvindo programação, zapeando, como diz, sintonizei a Rádio Novo Tempo. Isso acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos. Antes de eu conhecer a Rádio Novo Tempo, às vezes eu questionava com os pastores da igreja onde eu congregava a respeito do sábado, né? A guarda do sábado, mas eles sempre falavam que o sábado era só do Antigo Testamento, era para os judeus. Quando eu descobri, né, que o que eu aprendi, muitas coisas do que eu havia aprendido não estava correto, nasceu no meu coração o desejo de vir para a igreja adventista. Mas, no entanto, eu não queria contrariar a minha esposa e nem os meus filhos. Aí, então, eu usei uma estratégia. Eu vim aqui, aí procurei colocar eles no grupo dos desbravadores, para eles se enturmar, né, para eles participar, né? Eu estou muito feliz, né, com essa decisão, com a atitude deles. Estou feliz. Sabe, quando a gente olha só para a rádio, a gente percebe que é só mais uma rádio. Mas quando a gente tem esse contato com o nosso ouvinte, com a pessoa que está ali do outro ladinho, acompanhando a programação, aí a gente entende realmente a importância desse trabalho. Quando a gente abre o microfone e a gente fala algo que aquela pessoa precisava ouvir, aí a gente entende que realmente o nosso trabalho é o trabalho certo e que Deus está usando a rádio, né? E é por isso que a gente está comemorando esse momento tão importante, vendo justamente essa celebração e essa união, a rádio junto com a TV, junto com os nossos estudos bíblicos, junto com as nossas igrejas, e a gente está comemorando hoje essa festa, percebendo que tudo isso fez um impacto na vida de toda essa família. É interessante notar que a parceria é muito importante, porque a Rádio TV Novo Tempo tem um contato direto com as pessoas, e aí nós, como igreja agora, estamos em contato com aqueles alunos da Novo Tempo e estamos convidando eles para que esse estudo que acontece no Novo Tempo aconteça também aqui conosco, tanto na classe bíblica que vai acontecer aqui, como em casa pessoalmente com as duplas missionárias. Hora do nosso giro de boas notícias com a Daiane Fagundes. Dai, feliz sábado, bem-vinda por aqui. Obrigada, Darcy. Bom sábado para você também. Boa noite. Eu espero que você esteja bem. Estou, e você? Na paz, como sempre. Na paz. Graças a Deus. Gente, bom sábado, boa noite para você também. Eu começo o giro de hoje falando de uma formatura de uma escola bíblica muito especial, viu? A Associação Amazonas Roraima formou neste fim de semana a primeira turma do ano da Escola Bíblica Novo Tempo. A turma é a segunda da igreja da Avenida das Torres, lá em Manaus. Cerca de 20 alunos dedicaram 3 meses de estudos da Bíblia e ganharam uma linda celebração no final. E no último domingo, agora, dia 22 de maio, 2 alunos, o Davi e a Deusete, foram batizados para a honra e glória de Deus. Que coisa linda. Muito, né? E essa turma se chamava Jesus Restaurador de Vida. E eles receberam certificados e troféus com a logomarca da Escola Bíblica da Novo Tempo. E, sem dúvida, foi uma celebração linda, mas o mais bonito mesmo é ver as pessoas entregando a sua vida a Deus e, principalmente, conhecendo mais da Bíblia, não é, Darcy? É verdade. E, assim, olha, qualquer pessoa, em qualquer parte do Brasil ou aqui da América do Sul, pode estudar a Bíblia com a Novo Tempo. Você sabia disso? Não é, Dai? Certamente. Nós temos aqui vários estudos disponíveis para você. E eu tenho aqui um que eu gostaria de oferecer. É a revista Sentimentos, a Ciência do Existir. Essa revista em específico vai tratar muito da questão mental, como ter uma saúde mental plena, baseado também em um guia de estudos da Bíblia. Mas nós temos várias outras revistas aqui, vários guias de estudo da Bíblia que você pode escrever para a gente por esse WhatsApp que aparece aí na sua tela, é o 12 982 44 4449. Escreve para a gente ou então acessa o site biblia.com.br.
Baixa essa PDF. revista, o PDF da revista lá pelo site, se você quiser, ou então escreve aqui para a gente e a gente envia essa revista para sua casa e você pode se aprofundar ainda mais na Palavra de Deus através desses meios, certo? É isso mesmo, Day. Enquanto a revista não chega aí na sua casa, você baixa o PDF lá, biblia.com.br, é bem simples. Você vai ter que preencher os dados ali para que a gente possa enviar para a sua casa de graça. Não cobramos nem pelo envio, tá bom? Bom, gente, continuando aqui, olha só, a comunidade de Várzea Grande, que fica situada na cidade de Aracaju, tem sido impactada há alguns meses pela Igreja Adventista com a Missão Caleb, com ações sociais com as crianças e também com semanas evangelísticas que estão acontecendo na região. Inclusive, no sábado, dia 21 de maio, foi inaugurado oficialmente o grupo da Igreja Adventista na comunidade. E foi uma programação muito especial. Contou com os líderes do projeto e de ministérios como a Ação Solidária Adventista, a ASA, com jovens adventistas, desbravadores e aventureiros. Os pequenos grupos já estão sendo implantados para criar cada vez mais vínculos com os moradores ali de Várzea Grande. E a ideia desse projeto é construir futuramente um templo adventista na localidade para atender a comunidade nos aspectos físico, mental e espiritual. Isso é muito bonito de ver, uma igreja começando por meio de pequenos grupos, né, Darcy? É verdade, e é muito importante ter o físico, mental e espiritual trabalhando junto ali, né? Porque nós não somos feitos só de uma parte. O ser humano tem que ser olhado holisticamente, né? Como um todo. Isso é muito importante. É verdade. E faz parte também da responsabilidade da igreja se preocupar com a parte social, olhar o próximo como olha a si e atender as necessidades do próximo. E é muito bonito ver essa iniciativa de Várzea Grande. Um beijo para vocês. Parabéns pelo projeto e que continue crescendo, né? É verdade. Sem sombra de dúvida. Eu quero mandar um beijo também para vocês, viu? Pessoal, Deus abençoe, viu? Tá certo. Bom, gente, para terminar aqui o giro de hoje, olha só. Você conhece algum adventista que está afastado da igreja? Alguém talvez do seu círculo de amigos ou mesmo do seu círculo familiar que parou de ir aos cultos? E como reconquistar essas pessoas de volta para a igreja é uma pergunta que sempre vem à mente quando lembramos dessas pessoas, não é mesmo? Bom, em São Paulo, um projeto chamado Roupão da Fé tem essa missão de ir atrás de pessoas que se afastaram e resgatá-las para a família da fé. E para isso, o projeto usa algumas estratégias que você vai descobrir assistindo o Fé em Ação deste sábado, dia 4 de junho. Mas antes eu quero te convidar para ver um trechinho do programa que você vai assistir. No Fé em Ação deste sábado, você vai conhecer o Roupão da Fé, um projeto que reconstrói laços de amizade e resgata aqueles que estão distantes da igreja. Nos estúdios, Sérgio Azevedo conversa com Marcos Camilo, criador do projeto. Aquela pessoa é uma pessoa cuidada pela igreja em oração, em algum contato. Então, a gente pode entregar um roupão e dizer para ela, olha, acabou as férias, né? Volta. Então, presente para você voltar. E quem traz as novidades da fé é ele, André Aurel. Sábado às 10 horas da noite, nosso encontro está marcado no Fé em Ação. Sempre histórias de vidas transformadas inspiradoras, né? Muito, sem sombra de dúvida. Gente, sábado, 10 horas da noite, você não pode perder o Fé em Ação, tá bom? Uma boa noite para você, um bom restante de sábado, Darcy. Bom sábado para você também, um abraço para sua família. Obrigada para você também, tchau, tchau. E a seguir você vai ver uma reportagem especial sobre a Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu volto bem rapidinho. Segunda-feira que vem, dia 6 de junho, vai começar a Conferência Geral, que é a reunião dos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia de todo o mundo. Acompanhe a vinheta. É isso aí, a Conferência Geral vai acontecer em St. Louis, nos Estados Unidos. E de lá, o repórter Bruno Eumano traz as informações para a gente. Olá, Bruno! Olá, Darcy, boa noite para você, boa noite para todo mundo aí no Brasil.
Eu falo diretamente aqui de St. Louis, no estado americano de Missouri. Como vocês podem ver, representado por esse arco, que é o cartão postal principal da cidade, é aquele monumento que representa a cidade em todas as imagens que a gente vê de St. Louis. É aqui que acontece, a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, a Assembleia Mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É um evento que é de confraternização, mas é também um momento de decisões importantes para a igreja. Vão estar reunidos aqui líderes e membros de todo o mundo para essa reunião especial. E é uma história muito antiga. É uma história que começou há quase 160 anos, em 1863, para ser mais preciso, com a primeira reunião do tipo que aconteceu na cidade de Battle Creek. E a gente vai contar um pouco dessa história e também explicar para você que acompanha a revista Novo Tempo o que acontece em uma reunião como essa no documentário que a gente preparou. A Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em 235 países em todo o mundo. São mais de 21 milhões de membros adorando a Deus em 496 idiomas e dialetos. E para que essa instituição esteja sempre em harmonia, a Igreja Adventista possui uma estrutura administrativa composta por sedes regionais, chamadas de associações ou de missões. Um conjunto de associações forma uma união, já um conjunto de uniões forma uma divisão. E o Escritório Mundial da Igreja Adventista é chamado de Conferência Geral. A sede fica na cidade de Silver Spring, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. A cada 5 anos é realizado um encontro que reúne membros de toda a organização da Igreja Adventista ao redor do mundo, que por sua vez é chamado de Assembleia Mundial. A organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi formalizada há 159 anos. Mas para entender a história é preciso voltar um pouco mais no tempo, quando os pioneiros da igreja se reuniram com um propósito que permanece desde aquele momento, que é estudar a Bíblia e levar uma mensagem de esperança ao mundo. Nós não podemos dizer que, de fato, a igreja nasceu do grande desapontamento. Os milleritas, aos quais outras pessoas associam com o 22 de outubro de 1844, não acreditavam nas coisas que os adventistas do sétimo dia vinham a crer. Inclusive, a maioria dos ex-milleritas nunca aceitaram aquilo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensinava. Então, a igreja foi mesmo organizada em 1850 e em 1863 foi estabelecida formalmente. Joseph Bates era o mais velho da igreja. Ele era um homem de muita experiência por ter sido uma figura forte dos movimentos milleritas e adventistas antes de 1844 e com isso carregava uma seriedade maior. Ele também foi um grande evangelista e conduzia pequenos grupos de estudos bíblicos que realmente contribuíram para o crescimento da igreja. Então, logo depois deles estaria também Joseph Wagner, John Andrews e John Lafebrant. Mas, de fato, os que mais se destacam são Tiago, Ellen White e Joseph Bates. Com o passar do tempo, os pioneiros sentiram a necessidade da existência de uma organização. Em 1852, já haviam 2.000 membros e diversos materiais eram publicados com o objetivo de levar a mensagem da vinda de Cristo e do sábado. Em meio a tantas reuniões e ideias, o nome Adventistas do Sétimo Dia foi sugerido em 1860. O nome Adventista do Sétimo Dia é um nome interessante, não sabemos ao certo de onde veio. Pode ser que tenha sido originado como uma forma de insulto, ou seja, pode ser que, na verdade, as primeiras pessoas a serem chamadas Adventistas do Sétimo Dia eram chamadas assim por outros adventistas, ou milleritas, como uma forma de insulto mesmo. Ainda que tenha sido assim, eles tomaram posse. E nós sabemos que depois de 1850, os adventistas do sétimo dia se intitulavam assim para se distinguir dos outros. Isso separava eles dos adventistas do primeiro dia. Veja bem, nem todos os adventistas do sétimo dia queriam adotar esse nome. Alguns diziam que o único nome adequado para uma igreja era a Igreja de Deus ou a Igreja de Cristo, mas os outros responderam que esse era um nome muito vago, que muitas igrejas se autodenominavam a Igreja de Deus ou a Igreja de Cristo,
E isso não os distinguia de outras denominações. Então, o nome Adventistas do Sétimo Dia foi o que a maioria aceitou. Primeiro, adventistas tem a ver com a volta de Cristo. E nós nascemos como um movimento por causa da volta de Cristo, crendo e pregando essa mensagem. E, ao mesmo tempo, nós somos chamados como um movimento nos últimos dias para preparar um povo para a volta de Jesus. Por isso, essa mensagem tinha que estar no nosso nome. E o sábado, porque nós cremos que esse é o sinal distintivo do povo de Deus. E se nós temos essa marca distintiva e queremos compartilhar com as pessoas, nós precisamos colocar isso na nossa própria identidade. Por isso que nós nos chamamos Adventistas do Sétimo Dia, porque o nosso nome é autoexplicativo. Ele não representa tudo o que nós cremos, mas representa duas mensagens vitais, distintivas e especiais que formam a nossa identidade. E nós queremos sempre apresentar como uma bênção e uma fonte de esperança para a sociedade de hoje. A primeira assembleia foi realizada em Battle Creek, no estado americano de Michigan. A reunião começou em 20 de maio de 1863, com o objetivo de escolher presidente, secretário e tesoureiro, além de redigir uma constituição e estatuto para a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma das coisas que começaram com a constituição inicial da Conferência Geral, essa que aconteceu em 1863, foi que o Comitê Executivo da Conferência Geral estava a cargo das missões. Isso te dá uma ideia da forma que eles pensavam. Eles estavam pensando em formas de criar algum tipo de organização missional, bem como alguma coisa que pudesse promover uma direção estratégica para o movimento como um todo. Então, sem isso, sem o encontro de 1863, nós não teríamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Após a primeira reunião, em 1863, Battle Creek sediou mais 26 assembleias. A primeira sessão, realizada em outra cidade, aconteceu em novembro de 1887, em Oakland, Califórnia. A frequência de realização das assembleias mudou com o passar do tempo. No início, elas eram feitas todos os anos, e isso durou até 1891. Foi quando elas passaram a acontecer a cada 2 anos, o que permaneceu até 1905. A igreja então precisou fazer uma pausa de 4 anos. Logo depois veio a Primeira Guerra Mundial e desde 1918 é que elas voltaram a ser realizadas. Foi em 1970 que elas ganharam a periodicidade atual de serem realizadas a cada 5 anos. E foi em 1975 que pela primeira vez na história uma Assembleia Mundial da Igreja Adventista aconteceu fora dos Estados Unidos. Mas sendo uma igreja mundial, nós queríamos que o resto da igreja tivesse também a possibilidade de sediar, de saborizar o que é uma assembleia da igreja mundial. Foi assim como nós decidimos fazê-la pela primeira vez em Áustria, no ano de 1975. Esse encontro é um exemplo maravilhoso do quão internacional é a nossa igreja e de como o evangelho viaja a todos os lugares. Na história da Igreja Adventista, na maior parte das vezes, a Conferência Geral aconteceu nos Estados Unidos, mas em outras ocasiões aconteceu fora do país, a fim de dar àquela região ou país em particular um impulso, uma visão de como a Adventista do Sétimo Dia atua, quem ele é e as bênçãos que surgem através da conexão com a Palavra de Deus. Durante os dias de evento da Assembleia Mundial, além das diversas reuniões, votações e decisões, alguns momentos especiais saltavam aos olhos de quem participava. As cores, culturas e vestimentas encantavam quem acompanhava o evento. Quando a gente tem uma reunião do tipo da Conferência Geral, é uma oportunidade para a gente entender que a igreja não é só o cantinho onde a gente está. Muitas pessoas julgam toda a igreja pela realidade que elas têm. Elas imaginam que o mundo inteiro é como tudo o que acontece no seu próprio templo ali. Então elas fazem sugestões, críticas e constroem a sua visão baseada num conceito local. A igreja é muito maior do que isso. E quando a gente se reúne a cada 5 anos e agora, excepcionalmente, há 7 anos, nós reunimos a diversidade da igreja para as pessoas entenderem que o Senhor se comunica com cada região de acordo com a realidade dessa região, que Deus compreende a cultura e está procurando salvar cada pessoa dentro do seu contexto.
A questão da diferença cultural não afeta os objetivos e ideais que nós temos como igreja. A nossa mensagem é enraizada na palavra de Deus, com a esperança da breve volta de Jesus, que veio a esse mundo para dar a vida, para nos salvar, e que é o nosso Criador e mantenedor. Então, não existe diferença cultural para esse tipo de coisa. Então, o que nós fazemos é tentar descobrir pontos em comum entre as nossas diferenças para consolidar os objetivos e a missão da igreja. Mas e para quem não pode acompanhar a Assembleia presencialmente? Em 1995, os líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil se empenharam para realizar a primeira transmissão da Assembleia Mundial via satélite. E quando chegou no dia 8 de julho de 95, pela primeira vez na história, a gente teve uma transmissão. E eu me lembro ainda, chego a ficar arrepiado, quando a gente cantou junto com o povo de Utrecht. Cantamos juntos com as igrejas do Brasil, que eram 66 auditórios, mais de 100 pontos na igreja que estavam com antena, cantando todo mundo junto. Ó, que esperança vibra em nosso ser. Foi emocionante. Nesse momento, eu lhe convido a ir até a Utrecht, na Holanda, para participar de uma escola sabatina que terá a representação mundial de mais de 10 milhões de membros. Você que está na igreja, em uma instituição ou em algum auditório, levante-se agora. Olha, eu fui escalado para ser um dos apresentadores. O convite partiu do Erlo Brown, que era o gestor na época da Voz da Profecia, no Rio de Janeiro, na igreja de Botafogo. Era uma sala com auditório, então ali seria gerada a transmissão ao vivo no Brasil, e ela distribuía esse sinal para as igrejas que tinham um aparelho especial para colocar para toda a membresia ver em telas, né, na igreja, nas grandes igrejas, eram acho que mais de 100, e também nos auditórios que a Embratel disponibilizou no Brasil inteiro, acho que foram mais de 60. Esse sinal saía de lá, ia para a Alemanha, chegava na Embratel aqui e era distribuído. Então, assim, foi uma epopeia, foi um convite muito honroso e acho que nós ajudamos a fazer história para a honra e glória de Deus aqui no Brasil. Os desafios foram todos. Todos os que você imaginasse e pudesse imaginar aconteceram para poder dar errado. Mas como o Senhor é soberano e Ele abençoa e tem misericórdia da gente no meio das loucuras que a gente faz, terminou dando certo. Então eu me lembro que a gente fez tudo aquilo com muita oração, porque era um desafio muito grande para o nosso tamanho, para nosso conhecimento, para nossa experiência. More like you, creating me into someone who knows. Nós vimos uma forma de louvar a Deus que inclui letra, música, harmonia, gestos e linguagem para surdos. Incrível, não é? Uma combinação maravilhosa para testemunhar do amor de Deus. Aqui no auditório principal acontecem as reflexões, além das apresentações musicais e dos relatórios, uma espécie de prestação de contas do trabalho espiritual desenvolvido pelas sedes da igreja espalhadas pelo mundo. E o tradicional Quarteto Arautos do Rei encerrou a noite de terça-feira com um hino. Jesus is Nos próximos dias vão passar por aqui milhares de pessoas para acompanhar esse evento. E para isso é importante ter uma estrutura adequada e uma equipe de produção que pense em cada detalhe. Só assim os participantes, tanto aqueles que estiverem aqui presenciais quanto aqueles que forem acompanhar de forma virtual, vão poder realmente se envolver com esse grande encontro. A montagem e organização de uma conferência geral, ela leva 5 anos. Na hora que acaba uma, começa a outra.
porque depende de contratos com hotéis, com o centro de convenções, tem uma série de coisas que tem que ser verificadas em termos de restaurantes, transporte, segurança. Tudo tem que ser pensado, porque a responsabilidade social e profissional é muito grande. O Departamento de Comunicação da Conferência Geral, pela primeira vez, vai transmitir todas as informações em 4 línguas. Então, antigamente a gente fazia assim um jornal aqui, um noticiário ali, uma história aqui, mas a gente está estruturado para poder os conteúdos que estão em inglês serem adaptados e traduzidos para português, espanhol e francês. Porque com isso a gente cobre aproximadamente 80% a 85% da população adventista mundial. É muito importante para a Rede Novo Tempo fazer a cobertura da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em primeiro lugar, para que os nossos telespectadores e ouvintes saibam o que está por detrás da Rede Novo Tempo de Comunicação, que nós fazemos parte de um organismo vivo, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Adventista ela procura atuar na área educacional, na área de saúde, na área assistencial, também na área de publicações. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia entende que a área de comunicação é muito importante para alcançar as pessoas. A TV Novo Tempo ela vai participar indo lá fazendo uma cobertura de todo esse evento chamado Conferência Geral. Então, nós vamos fazer cobertura sobre as decisões que são tomadas diariamente, as curiosidades de um evento como esse que trazem tanto culturalmente quanto histórias de pessoas missionárias e que trabalham para a igreja ao redor do mundo. Elas se encontram nesse evento e a TV Novo Tempo vai lá para pegar um pouco dessas histórias e mostrar que a igreja é muito mais do que números, muito mais do que dados, mas é uma igreja viva, é uma igreja que se movimenta, é uma igreja mundial, e isso tudo nós vamos tentar trazer esse mosaico de cores dessa igreja ao redor do mundo. A Assembleia Mundial é um evento muito importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Trata-se de um momento de representatividade, de louvor, de oração e também de decisões muito importantes sendo tomadas, considerando os próximos passos da igreja nos próximos anos. Os temas que são tratados ali são escolhidos basicamente de 2 maneiras. Primeiro, pela nossa Constituição e pelo nosso livro de regulamentos. Existem vários temas que a Constituição da Igreja e o livro de regulamentos dizem que só podem ser tratados e resolvidos numa reunião mundial como a Conferência Geral. Então, todos esses temas naturalmente vão para dentro dessa agenda. E segundo, temas que nós entendemos como líderes da igreja, que são de muita importância e que precisariam gerar um consenso mundial. Aí é uma questão de percepção da liderança, esses temas que exigem mais discussão, mais acordo, que exigem conhecer melhor o que a igreja pensa na linha de frente, eles também são colocados nessa agenda. E em terceiro lugar, fora da agenda, vem o aspecto inspiracional de um encontro como esse. Nós temos a agenda e a inspiração, os negócios, que são as decisões que temos que tomar, e a inspiração para que a igreja continue unida, continue focada na missão, continue motivada a permanecer fiel à palavra do Senhor e orando sempre pelo batismo do Espírito Santo. Esse lado inspiracional, ele acontece em paralelo com o aspecto técnico desse tipo de reuniões. E é extremamente essencial que uma parcela maior de pessoas venha a esse encontro representando os quase 22 milhões de membros ao redor do mundo. Nós temos um comitê executivo da Conferência Geral com mais ou menos 340 pessoas, mas para que a gente consiga representar de fato todo mundo, votar em crenças fundamentais, votar itens do manual da igreja, votar na Constituição, itens jurídicos, coisas de real magnitude, precisamos de representatividade dando uma clara representação de todo o campo mundial. Para representar os membros da igreja na Assembleia, são convocados delegados. São pessoas escolhidas para debater temas importantes para a organização e votar durante a tomada de decisões.
Eles são eleitos entre líderes que trabalham nos escritórios administrativos e em instituições ao redor do mundo e também entre membros que frequentam igrejas locais. Ter um grupo de pessoas tão diverso ajuda para que a igreja consiga, com visões diferentes, avançar ainda mais. A escolha dos delegados que representam a igreja nesta reunião administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o mundo é feita da seguinte maneira. Primeiramente, são seguidos todos os processos de regulamento da igreja. Então, a igreja tem manuais de regulamento e de processos para essas questões. São escolhidos delegados. Esses delegados são escolhidos através da representatividade regional. Então, cada região administrativa escolhe um membro voluntário para representar essa região nessa comissão. No caso aqui da nossa divisão, o regimento ele já indica qual será a representatividade dos delegados. Então, o regimento já diz que nós temos que ter um determinado número de delegados que a gente chama de leigos, que são membros regulares da igreja, mas que não têm um vínculo administrativo, ou seja, não são empregados da igreja. Esse regimento diz também que nós temos que ter uma representação de pastores locais. São os pastores que trabalham na igreja local. De igual modo que tenham administradores e representantes das instituições. Então, existe uma comissão administrativa da divisão sul-americana que passa a quantidade de membros de cada união. E essas uniões, então, em suas comissões diretivas, recomendam os nomes para que representem a divisão sul-americana. Então, no nosso caso aqui, somos 8 países na América do Sul, cada união que representa uma geografia, alguns estados, um estado, está indicando alguns nomes, representando a todos os membros, dentro daquela distribuição que eu mencionei. Pastores, membros leigos, administradores e assim sucessivamente. Na Assembleia Mundial que acontece este ano, foram selecionados 2.500 delegados ao redor do mundo. A América do Sul vai ser representada por 275 delegados, sendo eles líderes da igreja, missionários e membros de igrejas locais. A forma como um membro da igreja vai se sentir representado por um desses 2.800, quase 2.800 delegados, é porque no sistema da igreja nós temos representatividades de todos os países, nós temos representatividade de todas as instituições. Então, você vai ter uma missão lá no sul do Chile. E ele vai dizer, mas eu estou tão longe dela, da Conferência Geral. Como é que eu vou ser representado? E essa missão lá no sul do Chile, essa missão teve a possibilidade de escolher um delegado, um representante que se uniu aos representantes do país, que se uniu aos representantes da divisão sul-americana e nesses 2.800 delegados temos representatividade de administradores, de pastores e de membros leigos. Quase na mesma proporção. Quando você chega lá, você já percebe uma atmosfera diferente. Desde a hora que você chega no aeroporto, saudações, você vê placas, Assembleia da Igreja Mundial, né? Você anda no metrô, você vê os nossos irmãos cantando em língua diferente. Então é uma experiência única, coisas que eu ouvia meu avô falando para mim e eu tinha uma curiosidade e é maior do que eu imaginava. Alguns anos atrás, há uns 3 anos atrás, eu não imaginava como delegado ou participando nesse contexto da Conferência Geral, nem nos meus melhores sonhos. A mulher hoje, ela faz parte, especialmente aqui no contexto da América do Sul, de quase 60% da membresia da igreja regular. Então, ter a participação das mulheres, ter a voz, ter o voto, né? Ter essa representatividade é fundamental. As mulheres são envolvidas na grande comissão da igreja também de ir e fazer discípulos. Então, é muito importante que elas tomem parte ativa também como delegadas,
tendo voz e voto. A última assembleia foi realizada em 2015, na cidade de San Antonio, no Texas. A próxima reunião, então, deveria ser realizada em 2020, respeitando os 5 anos de intervalo. Mas, devido à pandemia da Covid-19, a Assembleia foi adiada para cumprir os protocolos de segurança apresentados pelos órgãos de saúde mundial. Após 2 anos de adiamentos, com a melhora dos efeitos da pandemia no mundo, a 61ª Assembleia Mundial vai ser realizada agora, em 2022. Neste ano, o evento traz uma novidade, que é um sistema híbrido para a participação de líderes de todo o mundo. Por conta da pandemia de Covid-19, alguns protocolos de saúde tiveram que ser adotados, entre eles essa promoção da participação, além da presencial, também de forma online. A pandemia mudou o mundo e mudou também a Conferência Geral da Igreja Adventista. Agora, a Constituição, o Regulamento Geral da Igreja, que foi votado ano passado por um grupo representativo de toda a Igreja Mundial, para que nós pudéssemos ter delegados. Se não podiam participar fisicamente, eles podiam participar através de meios eletrônicos. Nós temos que lembrar que até a assembleia que nós tivemos em Santo Antônio, o sistema de votação era análogo. Nós agora falamos de análogo, porque eram 2 cartões, um cartão vermelho e um cartão verde. Você queria votar positivamente, então levantava o cartão verde, ou queria votar contra o que estava sendo proposto e levantava o cartão vermelho. Mas nós vivimos outros tempos agora. Estamos na modernidade. Então, agora nós temos um sistema eletrônico, que vai ser muito mais rápido para fazer a contagem dos votos. Já não vai ter que ser que o pessoal está contando, ok, nesta fileira tem 10, nesta outra tem 20, assim. Agora é tudo eletrônico, você vai apertar um botão no aplicativo e nós já vamos poder saber como foi que o pessoal votou. A missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é pregar o Evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Por isso, o tema da Assembleia Mundial é um convite a todos os membros. Jesus está voltando. Envolva-se. O tema do programa é uma mensagem que nós queremos dar aos delegados e à igreja em geral. E o nosso sentimento hoje, diante de uma pandemia que ainda não acabou, diante de um mundo que está desestabilizado pela guerra, pela injustiça e por muitas outras coisas, o sentimento é que nós estamos muito perto da volta de Cristo. E como é que nós nos preparamos para a volta de Cristo? E como é que nós preparamos outros para a volta de Cristo? Porque nós não queremos ir para o céu sozinhos. Exatamente nos envolvendo no cumprimento da missão e nas atividades da igreja local na sua própria comunidade. Então, quando você coloca as duas realidades, o sentimento de que Jesus está voltando e a necessidade de nós estarmos preparados e prepararmos outros para encontrar com Ele, vem o chamado envolva-se. E a gente colocou as duas coisas juntas. Jesus está voltando, envolva-se, porque se você tiver clara visão e estiver envolvido, sem dúvida, quando isso acontecer, e nós não sabemos quando será, mas está muito perto, sem dúvida, cada pessoa que entender esse chamado e estiver envolvida com a palavra, com a missão, com a comunidade, com a adoração, vai estar preparada para ver Jesus. Que grande privilégio é para você, como membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ser parte do grande movimento do Advento onde quer que você more. Não apenas relaxar e dizer, bom, eu sou um membro da igreja e vou só assistir todo mundo. Não, você é uma parte vital disso. Deus quer que você participe de várias maneiras. Orando pelo poder do Espírito Santo, pela chuva serôdia do Espírito Santo descer em toda a terra para que a obra seja terminada e Jesus possa voltar. Em segundo lugar, que seja sua iniciativa a alcançar outras pessoas. Ser parte da missão, não apenas um observador, seja um missionário ativo para Jesus. Em terceiro lugar, entregando fielmente seus dízimos e ofertas para ajudar na expansão da obra de Deus em todo o mundo.
Deus quer que você seja parte indispensável desse maravilhoso movimento adventista. Este é o seu movimento, que nasceu no céu e foi dado a nós participar com a mais alta autoridade do universo. Que privilégio poder apresentar as verdades bíblicas e dizer a Deus: sim, Senhor, eu faço parte disso com todo o meu entendimento. Eu vou, Senhor, eu vou ser parte da missão de alcançar o mundo. Sabe, em Isaías capítulo 6, verso 8, Isaías ouve a voz de Deus dizendo: quem eu devo chamar? Quem irá por nós? E Isaías responde: aqui estou, Senhor, me envie. Ele basicamente disse: eu vou. Deus está te chamando para orar pela obra dele, para trabalhar no crescimento das estatísticas, para prover recursos a fim de manter a obra funcionando e guardar a esperança da volta de Jesus. Sim, Jesus está voltando em breve e Ele vai te usar na medida em que você se entregar a Ele. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em uma única cidade, representantes da Igreja Adventista do mundo todo se reúnem. Nessa assembleia, em que milhares de vozes representam milhões de pessoas, podemos ver pastores, líderes, membros de igrejas locais votando e conversando sobre os assuntos mais importantes para a pregação do Evangelho. E antes de cada decisão, uma atitude simples e humilde é tomada, a de orar. A oração de quem ama, de quem sonha, de quem quer ver Jesus voltar. E em uma multidão tão diversa, tão rica em cores e costumes, é possível ouvir por meio da música um sentimento que une cada adventista em todo o mundo, o da esperança. E hoje seria exibido aqui a reportagem especial da série Comunidades Adventistas. Seria a comunidade chinesa. Mas por conta da cobertura da Conferência Geral, nós teremos que exibir a reportagem da comunidade chinesa na sexta que vem. Combinado? Um ótimo fim de semana para você. Eu te encontro novamente na segunda, às 6h45 da noite. Fica com Deus. Tchau.